Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações, iluminando as nossas almas nesse momento glorioso que nos é dado como oportunidade. E essa oportunidade nos é concedida também pelo nosso mentor da Casa de Caridade, José de Mococa, que vem sempre nos auxiliando, vem sempre nos trazendo a sua bondade, sua amor, sua luz, seus puxão de orelha para que nós estejamos acordando, para que estejamos não desperdiçando as oportunidades. Acordando de verdade, mas não acordando como a gente muitas vezes pensa, o meu acordar, não. Para que estejamos a acordar, precisamos ver os outros que ainda dormem e necessitam de auxílio. Aí estaremos realmente acordados. Enquanto nos preocuparmos simplesmente em nos acordarmos a nós mesmos, estamos, na verdade, preocupando-nos com os nossos egos. Preocupar com os nossos egos é egoísmo. Egoísmo é uma paixão. A paixão não deve ser, na verdade, alimentada. Temos que alimentar as nossas almas com amor, entendendo que a humildade é o maior trabalho que temos que fazer dentro de nós mesmos, entendendo a razão para que estamos aqui. Leon Denis já nos dizia: tendes por templo o universo, na verdade, por altar a consciência, por lei a caridade, por imagem a Deus e por religião, por moral, o amor. Então estejamos fazendo isso, vamos modificar o nosso estado vibracional e entender que nós somos o verdadeiro templo. O nosso pensamento é que nos rege, é que nos ilumina, é que nos direciona para a frente, para o bem viver. Bom? Hoje quem vai fazer a palestra vai ser nossa irmã Sandra. Nossa irmã Sandra vai falar sobre o entendimento. Que estejamos entendendo o seu entendimento. Brincadeira. Fique à vontade. É nós e Deus. Vamos dizer assim. Boa noite, gente. Boa noite. Vou descer só um fiozinho aqui. A fala de hoje, eu vou fazer uma invasão de um espaço. Porque o que acontece? A gente fez um combinado muito rico entre todos nós aqui na casa e estamos fazendo um sequencial de palestras sobre os temas dos livros de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E aí, esses dias, eu estava relendo o livro Libertação e cheguei em um capítulo, parei nele, parei no sentido de entrar numa reflexão a respeito daquilo e resolvi fazer algumas anotações, registro, e o título desse diálogo de hoje, Entendimentos, é o título do capítulo 3 do livro Libertação. Por que eu estou falando que é uma invasão? Porque esse livro foi um livro de abordagem, de trabalho que trouxe com muita maestria. A do Carmo apresentou para a gente numa primeira rodada. Numa segunda rodada, a Fátima vai falar a respeito desse livro. Então é um livro que vai ser já muito bem explorado, falado pelas nossas amigas. Então a fala de hoje vai ser especificamente um recorte dentro desse capítulo, que tem por título Entendimentos. O livro Libertação é o 7º livro da coleção de André Luiz. E ele inicia, nos seus 2 primeiros capítulos, acontece um grande encontro no plano espiritual, num lugar que se chama Educandário, uma região ampla, grande, e o ministro Flacos está fazendo a sua explanação. O primeiro capítulo é a respeito da fala desse ministro, riquíssima. O segundo capítulo, eles estão saindo de lá porque, nesse livro, os personagens centrais são Gúbio, que é o mentor, André Luiz e o seu colega chamado Eloy. A história do livro discorre especialmente acerca desses 3 personagens. E lá, Gúbio fica sabendo que ele vai ter uma missão a desempenhar. E essa missão vai ser desempenhada em umas regiões dolorosas, em regiões purgatoriais. Dolorosas por quê? Não dolorosas por ser um inferno. Aquele inferno que a gente é enviado por Deus para passar o resto dos nossos tempos. Mas são regiões dolorosas, retorno e resultado das nossas construções. São o céu que muitas vezes a gente buscou, plantou com as nossas atitudes, e é lá que por tantas vezes a gente tem afinidade, e é lá que vivemos
muitos de nós, muitos irmãos, por longas eras. Enfim. E Gubi fica sabendo dessa missão que ele tem. E ele concorda e convida que Eloy e André Luiz o acompanhem. Para isso, eles vão ter um outro encontro, onde vão receber instruções e saber quais são as atividades que serão relacionadas e qual tipo de socorro que eles vão prestar. No segundo capítulo, é o Gubi conversando com Eloy, com André Luiz, saindo desse educandário falando com o ministro Flávio, indo para essa outra região, onde eles terão outro encontro no plano espiritual e vão receber maiores informações. O capítulo 3, de título Entendimentos, ele inicia, eles estão nessa caminhada e estão por um instante em silêncio. André Luiz, como curioso, como jornalista do plano espiritual, que a gente costuma dizer, ele, em meio àquele silêncio, do lado de um mentor amigo, ele pensou: preciso de alguma conversa, porque daí vai sair alguma orientação. Qualquer coisa que venha da fala de alguém do naipe de um mentor espiritual, de alguém que tem um conhecimento ou uma dedicação um pouco mais que nós acerca de alguns temas, então sempre tem muito o que somar. E diante daquilo, o André Luiz fala alguma coisinha para que Gúbio traga algum ensinamento, traga alguma orientação, traga alguma fala. E a fala de Gúbio transcorre no seguinte sentido: nós estamos indo porque prestaremos socorro a irmãos encarnados. Mas é interessante que os irmãos na Terra não têm noção do trabalho e de quanto nos movimentamos no plano espiritual, de quanto grandes grupos se movimentam no intuito de auxiliá-los, e que a gente aqui encarnada não tem percepção desses acontecimentos. Tem um livro, que é o 8º livro, Entre a Terra e o Céu, que vem logo depois de Libertação, que tem uma passagem também muito interessante de uma irmã que vive numa casa muito simples com seus filhos, vive numa casa muito humilde, é viúva, e o marido dela, como era uma pessoa também esclarecida e tinha seus méritos, ele teve permissão para continuar por algum tempo ali na casa com eles. A casa daquela mulher, no livro Entre a Terra e o Céu, eles tinham um equilíbrio espiritual, energético, trabalhado e construído, tão grande que aquela casa simples, aos nossos olhos encarnados, servia como base, era uma base na terra da coluna espiritual nosso lar. E aí, em uma daquelas reuniões que acontecem entre a terra e o céu, André Luiz fica admirado com tudo que acontece no plano espiritual, naquela casa, e pergunta para o mentor daquele livro: ela tem ideia de que nós todos estamos aqui? Essa mulher encarnada, tão simples e tão humilde, com seus filhos, ela tem noção de a quantidade de mentores, de amigos e de assistência que ela tem tido aqui com a nossa presença? E aí o mentor responde: não para o seu próprio bem. Apesar de ser uma irmã esclarecida, desperta para o amor, ela não tem noção nem de 20% do trabalho que acontece no seu derredor. Então, eu fiz esse paralelo entre a terra e o céu porque é muito rico e se encaixa muito com as vivências que a gente tem continuamente, que a gente não tem ideia. E agora a gente volta para a libertação. Gúbio fala que nós não temos noção da assistência que é feita e da movimentação espiritual que é feita para nos assistir e para nos socorrer. Quando ele termina de falar isso, ele fala para Eloy e para André Luiz que eles vão receber orientação e que socorro, a pessoa encarnada, o objeto principal que eles vão atender é uma irmã por nome Margarida, que está encarnada e que numa encarnação lá atrás foi filha dele, foi filha de Gúbio. Entretanto, ele não foi buscado para aquele trabalho porque era pai dela. Ele não foi buscado por conta desse laço. Ele foi buscado porque ele gostaria sim de fazer um trabalho nesse sentido. Ele tem vínculo e tem laços com ela, mas está indo socorrer a uma irmã que precisa de auxílio.
não a sua filha. Não como a gente faz na terra, o meu filho primeiro, o meu parente primeiro. São pessoas, são espíritos, irmãos, pessoas já desligadas desse vínculo que a gente trabalha para se desligar também. Para olhar para o outro e ver o outro como irmão, independente do vínculo consanguíneo ou não. É essa a nossa busca diária. E o que ele fala também de muito interessante? Quando nós vamos prestar socorro a essa pessoa, que se chama Margarida. Mas quando você vai prestar socorro, um socorro dessa magnitude, um socorro quando ele é prestado, ele não vai socorrer exclusivamente a pessoa. Ele vai socorrer todo o grupo de pessoas que estão em volta. Então o alcance é muito maior do que a gente imagina. A gente ouve muitas vezes dos mentores falando aqui na casa, uma prece aqui, o exemplo foi dado aqui, mas dos nossos lares também, quando a gente está numa prece aqui, quando a gente deita numa maca para tomar um passe, para fazer um tratamento, que aquilo é estendido aos nossos, que a gente não tem noção do quanto. Tanto encarnados que ficaram nas nossas casas, quanto que se encontram no plano espiritual. E novamente, eu chamo a atenção para a fala que a gente não tem noção de 20% do que acontece ao nosso derredor. E isso, a gente está falando de uma pessoa já esperta, já esclarecida e já espiritualizada. Então, é um naipe acima que tem a sua casa térrea como posto de socorro e uma extensão de nosso lar. Eles estão falando a respeito disso e estão caminhando porque eles vão até um local onde acontecerá um encontro e receberão orientações. Mas qual que é esse lugar? Que orientações são essas? Eles estão indo no lugar em que acontecem manifestações de efeitos físicos. Então eles vão receber o contato de alguém que está num plano mais elevado e que precisa vir até ele e vai se utilizar do efeito físico para isso. Eles vão chegando num templo muito bonito, pela descrição que André Luiz traz no livro, é um lugar de um magnetismo extremamente agradável e de uma beleza igualmente agradável, que transpassa o nosso olhar humano do que é belo, do que é bonito, transpassa o nosso olhar humano de cores. Um outro paralelo também é que André Luiz chega, eles entram, ele descreve a beleza do ambiente e entram naquele templo. Quando eles entram no templo, ele comenta da simplicidade do local, mas igualmente da beleza, das energias que acontecem, das cores que vibram naquele lugar e das vibrações que são emanadas. Mas por quê? Porque é um templo de preces. E preces que foram e são imantadas no ambiente no decorrer das décadas. Então aquela imantação, ela vai se fazendo de maneira vibrante, que os nossos olhos não veem, mas que por muitas vezes o nosso coração sente. Distante, mas sente o nosso coração de encarnado. E uma coisa muito interessante também, que esse é o 7º livro da coleção de André Luiz. No segundo, que é Os Mensageiros, foi a primeira viagem que André Luiz fez em trabalho na crosta, em socorro aos irmãos. Naquela época, nesse segundo livro, André Luiz não conseguia ter essa percepção, apesar de ter passado por um tratamento no plano espiritual para que tivesse a visão ampliada. Ele precisou fazer uso do psicoscópio. O legal disso, de ver agora nesse 7º livro, é que a gente consegue ver nas narrativas e perceber a evolução que esse amigo foi tendo ao longo do tempo, ao longo dos trabalhos, mas que especialmente conseguiu trazer isso para a gente e enriquecer as nossas vidas. Então eles chegam no ambiente, entram, é esse ambiente que ele descreve, um ambiente simples, mas muito amoroso, e o tempo está passando, a reunião já vai iniciar. É uma reunião de materializações. Então, pela descrição que ele traz, te atrapalha se eu ficar aqui? Não. Pela descrição que ele faz, são 2 grupos de pessoas, 2 grupos de espíritos que serão assistidos.
Um dos grupos é formado por André Luiz, Eloy e Gúbio. E o outro grupo é formado por duas moças, duas irmãs, que vieram até aquela reunião porque vão receber orientações de trabalhos que precisarão realizar nas regiões purgatoriais. E aí a descrição que ele traz tem um local mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, pela descrição que ele traz. A hora está passando, então eles chegam, já se colocam em prece, e 20 médiuns de efeitos físicos de materialização já se postam do lado. A prece inicia e no centro, na região, no centro daquele local, daquele salão, já se faz uma nuvem brilhante, parecendo nuvem mesmo, uma nuvem brilhante, clara, já se faz de maneira compacta e já toma conta do ambiente, e eles estão presentes. Aquela nuvem compacta que se forma, dali de dentro, cada um na sua posição, dali de dentro daquela nuvem sai uma mulher, bela, irradiando luzes, beleza, paz, irradiando aquelas coisas que a gente sente e a gente percebe quando vem alguém ao nosso encontro, que é o que a gente chama algumas vezes de a ponta da mesa, de alguém que só a sua presença já nos faz bem, já nos faz felizes. Aquela mulher saiu daquela nuvem compacta, se pôs à frente, e quando ela se pôs à frente, as duas moças já começaram a chorar. E se reportaram àquela mulher chamando de mãe querida. Choravam bastante, estavam muito felizes, porque estavam tendo um encontro com a mãe dela, que estava vindo de planos mais elevados, para conversar com elas e passar orientações sobre trabalhos que elas precisariam fazer. Elas choravam muito, estavam muito emocionadas com aquele momento. E pediam para a mãe, olha gente, que coisa interessante, elas pediam para a mãe que as ajudasse, para que aquele momento elas aproveitassem da melhor maneira possível, para que elas tivessem equilíbrio, que é uma preocupação que às vezes a gente tem, fica tão emocionada no momento, que depois a gente não lembra, parece que fica em estado de graça. Elas pediam para que a mãe ajudasse, para que elas tivessem equilíbrio, serenidade naquele momento, e aproveitassem aquele instante da melhor maneira possível. E choravam bastante. A mãe, que se encontrava à frente, desceu, foi em direção delas e abraçou as duas, que obviamente choravam ainda mais. E qual que é a história dessa família? Essa matrona, que veio de planos mais elevados, fazendo uso da materialização, ela veio para conversar com as filhas, que se encontravam também desencarnadas, e que há 6 anos elas buscavam exaustivamente, não é a melhor palavra, buscando um pai nas zonas purgatoriais. Por quê? Aquela mãe dizia que elas devem perdoar o pai imensamente. Por quê? Por que ele está naquela região hoje? Na encarnação em que foram marido, mulher e as duas eram filhas, ele assassinou o sobrinho para ficar com a herança. A intenção dele de fazer aquilo era proporcionar uma vida tranquila, uma vida financeira estável para a família. Então cometeu o crime, ninguém nunca soube, mas a providência divina registrou. Ninguém nunca soube que aquilo tinha acontecido, que era ele que tinha feito aquilo, e ele passou uma vida inteira de angústia, de sofrimento, de remorso, porque eles viviam uma vida confortável, tranquila, mas embasada e estruturada no assassinato. Quando desencarnou, ele foi direto para aquelas regiões, diante de outras situações que também haviam sido consumadas, mas esse foi o ponto principal. E ela pedia o seguinte: as filhas já estavam trabalhando na espiritualidade conforme a mãe as orientava e buscou auxiliá-las naquele sentido, e buscavam o pai também. Mas aquele pai vivia de maneira tão desarmônica
que a vibração das filhas, só o fato delas chegarem perto dele, ele entrava em desespero e buscava as entidades, os irmãos mais infelizes, mais sofredores que ele já vivia e com os quais ele tinha afinidade. A mãe pedia que as filhas ficassem firmes, que tivessem coragem, porque eles iriam retornar à vida, eles iriam ter uma chance de uma nova encarnação. E olha que encarnação que seria. Aquela mãe retornaria como mãe, ela iria ser esposa daquele homem que hoje buscavam para que tivesse condições melhores de reencarnar. Então, ele ia retornar, ela ia retornar como esposa dele. O sobrinho que havia sido assassinado viria como filho. Ela buscaria e aceitaria como filhos mais 6 irmãos infelizes que esse ex-marido havia se comprometido e que estava naquelas regiões com eles. Então ela ia ter como filha, ia voltar como esposa, ia ter aquele que foi assassinado, mais 6 irmãos e aquelas 2 filhas que ali estavam também iriam reencarnar como irmãos. Essas filhas, junto com a mãe, é que seria o equilíbrio do lar, o equilíbrio da família. Para uma reencarnação dolorosa, difícil, mas necessária na reharmonização que a vida pede. Diante dessa manifestação, essa mãe abraçou as filhas. O tempo ia passando, André Luiz diz que não consegue entender como é que foi essa cronometragem, mas ele percebia que o tempo de fala delas estava passando. Então, as filhas retornaram para o seu lugar e ela desapareceu daquela materialização. Quando essa mãe saiu do ambiente, daquela nuvem compacta já saiu uma outra mulher, também bela, também altiva, também com as suas excelentes vibrações, irradiando luzes, energias, cores, brilhantes, luminosas e que imantavam a todos que ali se encontravam naquele ambiente. Ela saiu daquela nuvem, se colocou à frente e olhava em volta como se estivesse a procurar alguém. Ela olhava buscando alguém. Quando Gúbio viu aquela cena, já se pôs de pé e humildemente se direcionou até ela. Essa irmã se chama Matilde. E aí o que acontece? Ele vai até ela, ela chega, quando o vê, fica muito feliz, o abraça. E ela diz, gente, Gúbio, meu amigo, para o mundo, para a terra, eu vim aqui buscar ajuda para um verdadeiro monstro, mas para mim, eu vim buscar ajuda para a pedra mais preciosa que eu já tive e que tenho acesso em toda a minha vida. Eu vim buscar ajuda para aquele que muito amo e que procuro buscar já há séculos. Fazendo analogia com essa passagem, tem um livro de Dr. Drauzio Varela por título Carandiru. Que o Dr. Drauzio foi por algumas décadas, ele fazia trabalho voluntário no Carandiru, no antigo Carandiru. E aí ele publicou um livro alguns anos depois e fizeram uma pergunta para ele. Qual o momento que mais te chamou a atenção? Quando você fala dos anos que passou no Carandiru, que cena te vem à mente se eu te perguntar algo que muito te chamou a atenção? E ele conta que uma coisa que muito o marcou era uma senhora, miudinha, pequenininha, sabe, bem de idade, e que ia toda semana visitar o filho. E ele sempre a encontrava lá. E o filho dela, ele sabia quem era. Era um criminoso terrível, todos tinham muito medo dele, todos tinham muito respeito e pavor mesmo do cara, de tão perigoso que ele era. E uma vez Drauzio, conversando com ela, falou, e aí, como é que é ser mãe? Como é que é ser mãe de fulano? Ela olhou para ele e disse, eu não sei, porque aqui
eu venho visitar meu garotinho. Ele é só meu garotinho. E ele conta que ficou impressionado de ver aquela mãe, naquela idade, indo até lá semanalmente visitar aquele filho que ela se reportava com tanto amor, mas que para a sociedade era uma pessoa extremamente perigosa. Então, retornando ao livro Libertação, Matildes vem, encontra com Gúbio, ele vai ao encontro dela, naquele trabalho, naquela sessão de materialização, ele vai ao encontro dela, e ela diz: eu vim buscar ajuda e vim buscar socorro para o meu filho, Gregório. Em encarnações lá atrás, ele se perdeu profundamente através da inteligência. Através da inteligência, ele desvirtuou muita gente, cometeu equívocos muito dolorosos. E quando retornou à pátria espiritual, ele foi recebido e foi ao encontro de irmãos infelizes e lá se tornou especialista em prejudicar, perturbar, desorientar os irmãos infelizes, os irmãos ignorantes, e ali se encontra há muito tempo. E ela fala que há 50 anos, acho que 50 anos já, ela fala que já, ela consegue mentalmente aproximar-se dele. Por quê? Porque Gregório, já depois de séculos, ele começa a experimentar algum tédio de estar naquela região. Ele já começa minimamente a duvidar se as trevas, se os infelizes são capazes de vencer, são capazes de superar o bem, se tudo aquilo vale a pena. Então, esse sentimento dele, intimamente, de pensar que será, isso deu espaço para que ela conseguisse mentalmente, de alguma forma, se aproximar dele. Gúbio dizia para ela: Matilde, dê a ordem, ele usa essa expressão, dê a ordem que você quiser, o que você quiser que eu faça, da maneira que eu faça, o que você mandar será feito. Porque qualquer coisa que eu faça a seu pedido será sempre muito pouco, diante de tudo que você faz pelos outros. Ela olha para Gregório, ela olha para o Gúbio e diz que sabe que o que vai pedir para ele não é fácil. Ela vai pedir que ele busque o filho dela nas regiões purgatoriais extremamente dolorosas. E que isso, para fazer um trabalho desse para ele, ela sabe que não é fácil e sabe que é doloroso, mas que ela precisa que ele faça isso, que ele vá até lá, que ele busque Gregório. E ao chegar perto dele, ao ir nas regiões em que eles se encontram, ele chegue, vista-se como servo humilde, uso de extrema humildade, porque ele vai lidar com um irmão prepotente e acostumado a isso, e que fale em nome dela, ciente de que ele não vai lembrar, não vai ter um despertar por isso, que isso vai facilitar para ele, que ele faça isso. Ela não consegue chegar perto por conta das vibrações dela, que são muito diferentes, mas que ele vai fazer isso, que ele vá até lá, porque essa é a forma que eles têm de socorrer tanto o filho dela, que ela tanto ama, quanto ele também, Gúbio, vai ter a chance de socorrer a sua filha Margarida, que está encarnada e que sofre muitos problemas e muita dificuldade. Por quê? Porque lá atrás ela teve vínculo com Gregório, que ainda se encontra preso a ela por teias dolorosas no passado. Então esse trabalho dos dois, depois de tanto tempo, vai conseguir socorrer os dois filhos que eles tanto amam e que tanto querem ajudar há tanto tempo. Por que Matilde está pedindo aquilo? Porque eles vão ter uma chance de reencarnar. Ela vai retornar à Terra em breve, conforme ela, que o breve deles é bem diferente do nosso, né? Ela vai retornar à Terra
e vai tê-lo como filho novamente. Na programação divina de reencarnação do Gregório, ele vai ser educado por aquela mãe, que vai criá-lo nos princípios do amor, do bem, do amor ao próximo, das virtudes. Ele vai trazer consigo a difícil responsabilidade da riqueza material. Só que no decorrer da sua vida, ele vai ter como responsabilidade que buscar auxiliar e reconduzir aqueles irmãos que hoje ele desvirtua, hoje ele domina, hoje ele faz com que sofram, enfim. Ele vai ter a responsabilidade de reconduzir em direção ao bem aqueles irmãos encarnados e desencarnados. Essa é a programação de reencarnação de Gregório. Ele vai ter riquezas que vai ser construída no decorrer da vida dele, mas vai chegar um dado momento em que ele vai experimentar a deserção dos falsos amigos, ele vai experimentar a miséria, porque ele vai perder tudo, ele vai experimentar a solidão, a doença, a velhice. Aquelas experiências que ele proporciona para os outros, ele vai ter a chance de viver e assim conseguindo se reharmonizar e reconduzir aqueles irmãos que ele desvirtuou. Só que o que acontece? Nas horas das provas mais dolorosas, mais difíceis e mais pesadas, ele não vai ter a mãe por perto porque ela vai desencarnar antes. Mas mesmo retornando à pátria espiritual, através da mente, do querer e do amor, ela vai procurar reconduzi-lo e continuar orientando, estando no plano espiritual e ele encarnado. Esse é o pedido dela, que Gúbio vá até ele, que o busque e traga para um local que eles chamam campos de saída. É uma região intermediária entre as regiões infelizes e regiões em que a Matilde consiga, com a vibração dela, chegar mais perto. Então, a expectativa dela é de que com o trabalho de Gúbio, ele consiga trazê-la e que, se tudo correr da maneira que eles pretendem e gostariam, ela vai ter a chance de encontrar com o filho dela, o encontro que eles esperam há muito tempo. E a expectativa é de que nesse encontro eles consigam resgatar Gregório, mas resgatar também uma grande massa de irmãos que se encontram com ele, que são os mais próximos. Por quê? Porque o socorro não se faz unicamente aquele que a gente busca. O socorro não se faz unicamente aquele irmão, aquele nome, aquele sobrenome, aquele parente muito ligado a gente. É como a gente sempre ouve, gente, da espiritualidade maior, dos irmãos. A gente só consegue estar bem, crescer, progredir e ser felizes se os outros ao nosso redor também estiverem caminhando assim. E esse foi o encontro de Matilde e Gúbio. Assim, eles se abraçam, ela agradece, o tempo de encontro deles está encerrando, Gúbio volta para o seu lugar, Matilde desaparece. E André Luiz, vendo aquela cena, fica inebriado, com 1000 questionamentos. E ele conta no livro que depois daquele encontro, depois daquela reunião, eles saem do ambiente. Quando a reunião termina, ele percebe que mesmo fora de lá, as cores são mais vibrantes, a beleza se faz mais intensa, as vibrações se fazem melhores e mais harmônicas, diante daquele momento divino que eles viveram ao encontro dessas irmãs, que vieram de regiões maiores e que consigo naturalmente trazem paz, harmonia e bem-estar de quem convive com elas. E assim, o capítulo vai encerrando, André Luiz olhando para Gúbio em estado de graça, de êxtase, com 1000 questionamentos, e Gúbio fala: não é hora de perguntas, não é hora de conversas. Aquieta teu coração. Amanhã nós vamos nos reportar a essa região que vai nos pedir renúncia, trabalho, e certamente o trabalho em si vai mostrar muito
mais do que qualquer palavra que a gente tenha nesse instante. É assim que encerra o capítulo 3 do livro Libertação, chamado Entendimentos. Com essa fala, com esse capítulo, com essa narrativa, qual que é a intenção? Que a gente pare por um instante para refletir os momentos divinos, maravilhosos, que a gente vive em nossas vidas continuamente. Que a gente pare por um instante para pensar o quanto o outro que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente, faz às vezes sacrifício para chegar perto de nós. E por vezes nos pedem muito pouco. Não discuta na sua casa para que eu consiga chegar perto de você. Não xingue para que eu consiga chegar perto de você. Faça uma prece antes de dormir. A gente te busca, mas não consegue chegar perto, porque você não consegue fazer uma prece. Não se desvirtue pelo pensamento desequilibrado. Não sinta tanto medo, nem tanto pavor. Somos filhos de Deus. Somos irmãos, temos uns aos outros. Equilibre o seu pensamento, equilibre a sua vivência para que a gente consiga chegar mais perto. Então, ao reler esse capítulo, foi essas reflexões que eu vivi e essas reflexões que eu gostaria de convidá-los na noite de hoje, para que, mesmo que a gente não leve tudo, que a gente, claro, nunca consegue, nem eu mesma, mas que antes da gente discutir, que a gente pense um pouquinho, antes da gente alterar a voz, que a gente pense um pouquinho, antes da gente responder, porque eu não sou trouxa para ficar calada, a gente pense um pouquinho. Cuidar de nós, do nosso íntimo, enquanto pessoas, é cuidar do nosso universo ao nosso redor. O universo que os nossos olhos veem, mas especialmente aquele que os nossos olhos não veem. Mesmo muito preparados, a gente não consegue ter percepção de 20%. Imagina a percepção que a gente tem. Então, o amor nos convida a ser melhores, o amor nos convida a caminhar, o patrono desta casa nos convida a nos melhorar. Os nossos irmãos infelizes que contribuindo para a sua desarmonia de ontem, nos pedem que melhoremos e sirvamos hoje de um exemplo melhor. Como Gregório vai ter a responsabilidade de retornar e reconduzi-los através do seu exemplo, através das suas vivências, através das suas dores. Tem uma fala do ministro Flacos, no primeiro capítulo, que ele diz que a gente pede muito pessoas de bem na terra, pessoas do bem. Mas muito mais que ter pessoas que simplesmente falem do bem, a gente precisa ter e ser pessoas que vivam o bem. E esse bem, ele é vivido nas coisas pequenas, não são nas grandes. São vividos no cotidiano, não são nas grandes representações. As grandes são consequências das pequenas que vão se construindo. Então, assim, eu gostaria de encerrar essa fala de hoje, falando do livro Libertação, falando do capítulo Entendimentos e falando das irmãs que vieram de regiões elevadas para ter conosco, para socorrer seus irmãos que estavam encarnados ou que estão nos purgatoriais, um mentor amigo que vai se vestir ainda mais da capa da humildade e se colocar em regiões como essas, simplesmente para socorrer. E que nós, certamente, temos muitas histórias assim ao nosso derredor. Ainda não temos o seu relato escrito, não temos lembrança, porque certamente seriam até dolorosas, mas o amor pede passagem, e a vida pede tolerância, e a vida, estamos em setembro, pede nunca suicídio. Nunca, gente, nunca, 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 nunca suicídio. Nem a nós, nem aqueles que nos rodeiam, nem aqueles que nós não conhecemos. Muito obrigada, gente.